Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura de hoje, Hebreus capítulo 5. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu esta honra, dizendo: "Você é meu filho, hoje eu o gerei." E em outra passagem diz: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Como você entende a palavra maturidade? O escritor aos Hebreus vem falando desde o início da carta sobre quem é Jesus. Mas quando chega aqui, ele diz que gostaria de falar de forma ainda mais profunda, de apresentar Jesus de forma ainda mais profunda, mas aqueles irmãos que deveriam já estar ensinando ainda são imaturos para entender determinados assuntos. Percebo na irritação que o escritor demonstra com aqueles irmãos ainda imaturos que a chamada do Evangelho nos convoca ao crescimento contínuo, ao desenvolvimento, ao aprendizado. Por isso, nós precisamos nos aplicar e conhecer mais da palavra e aprender mais e mais sobre a verdade de quem Jesus é. Quanto temos nos dedicado para isso? Quando alguém quer ser um bom profissional, ele estuda e se empenha para aprender mais e mais. Dizem que estamos na era da informação e, de fato, temos, vamos dizer, um excesso de informações ao nosso redor. Mas, para o amadurecimento cristão, ter a informação é apenas a primeira parte. Precisamos meditar
refletir e identificar as consequências da informação que temos acessado em nossas vidas. Perceba que os hebreus estavam aquém, estavam paralisados, e o escritor diz que eles não estavam crescendo, pois ainda eram inconstantes. Mas qual é a informação que este escritor, os hebreus, baseia a sua crítica, afirmando que eles, que deveriam ensinar, ainda estavam como crianças se alimentando do leite materno? Me parece que ele está insistindo mais e mais em apresentar Cristo. Jesus Cristo é a boa notícia, a informação transformadora, o infinito conhecimento, a fonte de sabedoria. Quanto mais o conhecemos, mais maduros nos tornamos. E aqui é bom que se diga que não se trata apenas de saber sobre ele, mas de efetivamente conhecê-lo e saber quem de fato ele é. Neste capítulo, aquele que é o Criador de todas as coisas é apresentado como modelo em todas as coisas, inclusive no aprendizado. O texto diz que, embora sendo quem ele é, o Filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Você tem aprendido? O sofrimento tem gerado em você amadurecimento? Se aquele que criou tudo teve que aprender, imagine nós. Para nós, o aprendizado começa e termina conhecendo Jesus. O autor diz que ele, Jesus, é nosso sumo sacerdote perfeito e tornou-se fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Me parece que a nossa maturidade e crescimento está em reconhecer Jesus e sua ação perdoadora sobre nós, de entendê-lo como nossa fonte de eterna salvação, mas também de viver uma vida em obediência a ele. Quem conhece Jesus vive em obediência. Não vivemos obediência para conhecê-lo, mas quem o conhece e prossegue o conhecendo são aperfeiçoados em obediência. Que possamos ser um pouco mais profundos hoje, que possamos ser um pouco mais maduros agora, sabendo quem Jesus é e o que ele fez por nós. Nosso perfeito sumo sacerdote, que entregou de uma vez por todas um único e suficiente sacrifício, produz em nós salvação eterna. Que esta verdade possa ser aprofundada, firmada e fincada em nós, de modo que também nós possamos amadurecer e deixar a superficialidade, que possamos deixar o leite materno e crescer em Cristo. Vamos lá? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.